Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejamos todos nós bem-vindos. Nesse momento agora nós vamos fazer uma coisa bem diferente aqui para vocês. O que nós queremos aqui? Nós vamos falar sobre sucessão familiar. Naturalmente que isso se aplica para todo tipo de empresa, todo mundo já sabe, pequena, grande ou média, não importa, em qualquer segmento. Mas o mais importante é entender um pouquinho como é que funciona um processo de uma sucessão familiar e os pontos importantes que a gente precisa observar. Então, nosso convidado hoje aqui nós vamos bater bola com ele aqui, não vai ser eu nem vou entrevistar, nem ele a mim, nós vamos conversar. Então, hoje aqui é uma conversa sobre sucessão familiar, tá bom? Alex, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho. Eu tenho por hábito, Alex, eu não apresento ninguém, eu corro risco de errar, então melhor deixar cada um se apresentar. Fala um pouquinho do Alex, o que ele faz, a tua vivência, a tua experiência, fique à vontade, tá bom? Obrigado, Francisco, bom dia. Eu sou o Alex Nor, para quem não me conhece, sou publicitário, comecei na jornada da profissão em agências de propaganda, principalmente, editoras também, e passei pelos departamentos gráficos, por mídia, atendimento ao cliente, e me especializei mais em planejamento estratégico, que é uma coisa que eu faço até hoje, e tenho dentro da minha agência os clientes onde a gente atende setores, como da construção civil, a área médica, e varejo também, vários outros, mas sempre nessa área hoje de estruturar os departamentos de marketing das empresas, dentro das empresas, que é uma nova modalidade, dentro da mesma campanha que a gente faz, mas atendendo não só os consumidores e as vendas dos produtos, mas também os colaboradores internos, ou seja, as campanhas de endomarketing. E as empresas precisam muito desse trabalho também na parte interna, tá? Então, basicamente é isso rapidamente. Bacana. Alex, quando a gente fala de empresa familiar, a gente sempre sabe que tem, digamos assim, como você fala de planejamento, tem que fazer um planejamento sucessório, né? Que a gente chama de processo, mas no fundo é um planejamento, né? Mas deixa eu te falar um pouquinho sobre essa questão das empresas e isso é algo que às vezes as pessoas não entendem o porquê tem que fazer, mas precisa entender algum contexto. Mas o que é importante, né? Dentro dos teus clientes e tudo mais, você deve ter aí um monte de curiosidade para fazer. Então eu queria hoje te ouvir aqui quais são, digamos assim, o que os clientes pensam sobre a questão da sucessão, quais são as dúvidas, o que eles gostariam de saber. Então, queria que a gente conversasse um pouquinho, porque você deve ter aí uma série de demanda, então vou tentar aqui falar um pouquinho sobre isso. Bacana. Hoje que eu sinto nas empresas é uma coisa muito delicada, é um assunto delicado, porque nem todas as empresas estão preparadas, como você falou, porcentagem é bem pequena de empresas que já estão trabalhando esse tipo de organização, né, que é a sucessão familiar. Então, onde eu converso, muita gente tem dúvidas e quer saber também. Claro. Mas isso envolve a família. E quando envolve família, muita gente não quer encarar esse assunto, porque esse assunto é um assunto delicado que envolve, às vezes, até atritos. Claro. Tem hora que você tem que afastar uma pessoa da família dentro da gestão. E isso é muito difícil, né? Para quem está dentro da empresa. Uma pessoa que nem você tem até mais habilidade, mas o próprio pai afastar um filho é muito complicado. Então, assim, dentro desse processo, Francisco, uma das dúvidas que me perguntam muito é qual o momento para se fazer isso? Bacana. Eu sempre digo, quando alguém me faz pergunta, porque eu também tenho, não tem o momento X nem Y. O principal ponto para a gente pensar, olha, quando a gente fala de momento, é a maturidade e o desejo dos fundadores, sócio, dono, querer fazer. Ela fala assim, mas se ele passar a vida inteira e não quiser, é porque não vai acontecer. Parece esquisito, mas é assim que você tem que pensar. Claro que quando a gente olha para um negócio assim mais técnico, qual é o momento? Na hora que você toma a decisão de trazer um filho ou uma filha para dentro da empresa. Na hora que você, empresário, vai assim, não, eu quero que meu filho venha trabalhar comigo, ou a minha filha, ou o meu genro, porque não tem nada contra genro, não. A gente até brinca, né, que o genro é boca torta, né? Mas o que significa? Na hora que ele toma a decisão
de trazer alguém, está na hora dele começar a fazer isso. E como é que isso acontece? Quando você fala, mas eu preparo a empresa primeiro, preparo o meu filho primeiro, ou eu já trago e faço tudo junto? Isso é muito relativo, depende muito da cultura da empresa, depende muito da maturidade desse sucessor ou dessa sucessora. Por quê? É isto que vai definir a assertividade para um bom processo de sucessão. Então, o momento é sempre esse, respondendo a tua pergunta de maneira muito mais específica, na hora que você tomar a decisão de colocar alguém. Agora, eu dei toda essa volta para entender que não é tão simples a resposta, mas o momento certo é este, o momento quando você decide colocar alguém na família junto com você. E, Francisco, tem por acaso alguma regra para escolher essa pessoa? Porque é uma família, estamos falando de sucessão familiar, e tem muita gente na fila às vezes. Às vezes não, tem pessoas que já estão preparadas a vida inteira, e tem outras que não, ou até mais de uma preparada. E aí entra, como é que é a técnica para a gente escolher, né? Como é que seria escolher essa pessoa? Olha, essa pergunta é muito boa, porque isso nos remete à escolha. E quando se fala da ideia de escolher alguém, você tem que pensar na longevidade. Cara, se você escolher alguém errado, em um ano você tem que trocar, é um desastre. Por quê? O pai tem muita dificuldade de demitir um filho. Como é que faz? Exatamente. Então, essa escolha. Aí você fala, tem alguma regra? É mais do que uma regra, Alex. É uma técnica que a gente defende e tem um processo. Então, quando você, para escolher seu sucessor, você tem que fazer o que a gente chama de uma definição de perfil. O que é isso? Eu vou falar como se fosse o Alex fazendo para o seu filho. Muito bom. Então você tem que pegar seu filho e fazer um perfil profissional dele. Mas para que é isso, Francisco? Para entender quais são as habilidades do teu filho. Porque olha só, se ele tiver uma habilidade comercial e você colocar ele na área administrativa e financeira, vai dar ruim. Se ele tem um perfil administrativo e você colocar na área comercial, vai dar ruim. Então, o primeiro passo é fazer uma leitura do perfil dele. Aí você vai fazer uma outra busca, fazer o mapeamento dos conhecimentos ou das competências que esse sucessor tem. Aí você vai mapear quais são as competências que ele tem. Ele tem competência técnica, competência gerencial, competência comportamental. Mas como é que eu faço isso? Por isso existem técnicas para fazer, ferramentas, como se faz, tudo direitinho. Aí você fez lá, leu o perfil, fez o mapeamento do conhecimento ou das técnicas que ele tem, e aí você entra no terceiro processo, que é o mais, digamos assim, demorado, mas o também extremamente necessário, que é um processo de capacitação para ele chegar lá. Eu falei para você agora um pouco sobre as competências. Mas esse menino nunca fez nada. Opa, então eu tenho que dar um tratamento para ele. Ou ele nunca trabalhou. Então como é que você vai pegar o teu filho e dar uma responsabilidade para ele se ele não sabe fazer? E aí aonde a gente erra. Eu vejo muito caso, né? Me permita contar isso, olha. Teve um cliente que ele colocou o filho dele, ele foi lavador de carro. Mas como assim, cara? O filho do dono lavando o carro? Parece estranho, mas deu certo. Olha só. Como é que pode, né? Nós estamos falando aqui de técnicas e uma coisa simples, empírica, um desejo. Por quê? Fez com que este profissional valorizasse a importância de lavar um carro. Nosso programa Construindo Pontes é para isso. Olha só, eu tenho que pegar a teoria desse menino, estudou nas melhores universidades do país, foi até fora do Brasil, mas ele tem conhecimento teórico. Como é que eu faço a ponte para a prática? É através de um programa de trainee, é através dessa técnica de... Aí, o que é que você faz? Então eu vou fazer uma boa escolha, mas mais do que isso, eu vou preparar ele para entrar na empresa de maneira assertiva. Não porque ele é meu filho, mas é porque ele é um profissional e sabe fazer. Acho que essa é a diferença, né? Outra coisa, Francisco, como é que o processo de profissionalização, né, da gestão da empresa, de uma empresa familiar, que esse é um assunto que está inserido nesse contexto de sucessão, mas também se a empresa não tem essa gestão,
a bagunça fica maior depois para quem vem, né? Que às vezes também você receber um cargo, às vezes não é um presente, né? Como é que é isso aí? A profissionalização da empresa, Alex, eu diria para você que é algo imprescindível. Aí nós passamos por um processo extremamente técnico e, como que eu diria para você, espiritual. Como assim? O que quer a ver técnico? Porque você, para profissionalizar uma empresa, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você imagina, Alex, você tem lá a sua agência de publicidade, mas você tem seu jeito de fazer. Sim. Como é que você vai passar isso para alguém? Você vai dar o poder de alguém fazer no seu lugar, né? Então, a profissionalização da empresa, ela passa por alguns degraus e por algumas etapas que precisa, digamos assim, ter muita disposição para fazer. Então, a melhor forma de te responder a tua pergunta é contando um exemplo de um cliente nosso, né? Nós, há um tempo, fazemos isso já há mais de 38 anos. A profissionalização da empresa, ela começa com o que a gente chama de um diagnóstico organizacional. Então você, na tua agência, fala, Francisco, eu quero profissionalizar a minha agência. Tá bom. Então eu vou até a tua empresa, não é só o Francisco, eu tenho uma equipe que trabalha com a gente, porque esse diagnóstico nós vamos analisar a tua situação de mercado, a tua gestão de pessoas, os teus processos, as tuas tecnologias, os teus softwares, nós vamos fazer um mapeamento de tudo isso. O que é um diagnóstico, né? O diagnóstico é mais ou menos como se fosse no médico, é uma anamnese que eu vou fazer de você. Exatamente. Então eu vou fazer várias fotografias de como é que você está. Como é que você está no processo atendimento ao cliente. Como é que está teu processo de qualidade? Como é que está teu pós-venda? Como é que está tuas vendas? Como é que está tua equipe? Como é que está teu RH? Ou seja, a gente faz esse rodízio todo. Quando você faz o mapeamento, nos permite identificar o que a gente chama dos pontos de melhorias e também permite a você identificar as coisas boas, ou o que a gente chama dos pontos positivos que a empresa tem. Opa, então eu vou verificar as fraquezas, vou verificar as potencialidades, nisso a gente faz o quê? Um plano de ação. Quando você faz o diagnóstico, você faz um plano, a primeira etapa sua é essa. Por quê? Todos nós temos habilidades. E quando a gente foi, né, Alex, você vai lembrar disso, todo mundo que está nos ouvindo sabe disso, quando a gente saiu ali do colégio, do ensino médio, fizeram uma pergunta para você, meu filho, o que é que você vai querer ser quando crescer? Essa pergunta tem um tal de teste vocacional. Por que o teste vocacional existe? É para saber se o seu filho ou a sua filha tem uma tendência mais para exatas, para humanas ou para biométricas. Opa, por quê? Porque se ele tem uma vocação para exatas, a tendência deste profissional, desta pessoa, é ir para uma carreira mais técnica, quer seja um cientista, quer seja um engenheiro, quer seja um matemático, e se ele tem um viés mais humano, ele vai para a área humana. Então, a gente precisa. Então, quando você faz esse perfil, é para entender isso. Pronto, então você fez o perfil. Puta, Francisco, mas está resolvido? Não. O que direciona ela? A decisão técnica. Não é o que o Francisco quer, não é o que o Ralph acha, não é o que o Alex pensa. Tecnicamente, o que é o melhor para o negócio? Então, portanto, é importante entender que a profissionalização da vai te levar para você tomar decisões técnicas. Quando você olha isso, e por isso precisa a preparação das pessoas, né? O que quer dizer? Eu tenho que aprender. Simples assim. Não tem jeito. Simples assim. Então você tem que investir em qualificação. Então você não vai profissionalizar a sua empresa se você não qualificar as pessoas. A gente, Alex, fala muito, eu vejo muitas pessoas falando de produtividade, que o Brasil está ruim, que... Cara, mas... O fato é que nós precisamos ensinar o que é produtividade. Você só vai ser mais produtivo se você tiver duas coisas, conhecimento e tecnologia.
Sem isso, você não vai ser mais produtivo. E a profissionalização da empresa, ela vem te mostrando isso. Francisco, você precisa investir nas pessoas, você precisa qualificar, você precisa capacitar. Aí sim, você tem uma profissionalização mais assertiva. Agora, eu queria também, Alex, na tua vivência, é muito importante para a gente saber o seguinte, as empresas, cara, tão preocupada com a sucessão, com uma profissionalização. Agora eu estou devolvendo as perguntas que você me fez. Você, nas suas andanças, qual é a visão que você tem? Eu sei que você trabalha com empresário pequeno, grande e médio, mas como é que é isso? Tá existe, pelo menos, digamos assim, um pensamento? Qual que é a leitura que o Alex tem hoje desse mercado que ele atua? Claro, você vai falar por aquilo que você conhece. Sim, claro. Não quero o nome de ninguém para não expor ninguém. Com certeza. O que eu vejo, Francisco, de modo geral, até indo direto ao ponto, é que as pessoas elas atrasam esse pensamento. Na verdade, elas sabem, porque não tem como não saber, o processo sucessório, só que elas não querem assumir isso, hoje eu não posso. Entendeu? Então o que eu sinto das pessoas é um espaço que se dá muito grande de pensar nisso. E seria muito melhor, e eu, aproveitando dentro do marketing das empresas, eu sempre cito isso, né? Deveria ser ao contrário, você deveria se preparar enquanto você pode, e não quando você não pode. Quando você chega num tempo limite, ou uma pessoa sai, ou uma pessoa vai viajar, ou às vezes um filho sai da família, vai morar em outro lugar, quer dizer assim, você não tem para quem passar. Isso é uma outra coisa que as pessoas também não pensam. Não é só aqueles que estão lá querendo assumir, mas tem aqueles que não querem assumir. E às vezes a empresa ela tem que ir por algum caminho. Aí vem a questão da profissionalização da gestão. Às vezes você é obrigado por outras pessoas que não sejam da família exatamente para o negócio seguir. Então, assim, é muito delicado em todos os aspectos. Você começou o nosso bate-bola conversando sobre que é um negócio delicado para se falar, que envolve família e tudo mais. E é claro que a gente sabe que existe conflito. Né? Sim. Empresa familiar, e as outras também não são diferentes, mas na familiar nós temos sempre os conflitos familiares. Exatamente. Nós temos e quando você tem 2, 3 famílias com a dona da mesma empresa, você tem conflito de interesse. Exatamente. Você tem aqueles menos ou mais focados, então tem uma série de coisas. Nessa linha, Alex, existe um certo medo de passar o bastão? Olha, o que eu vejo sim, a principal insegurança dos atuais para os próximos é que assim não vão saber fazer o que eu fiz, não vão seguir do mesmo método e talvez não tenha que seguir. Eu acho que esse é o conflito de consciência, né? O conceito, às vezes é um conflito de conceitos, né? E os jovens às vezes vêm com os conceitos jovens, claro, né? Atualizados por outras coisas, e os antigos, às vezes vão chamar assim, né? Não querem assumir isso aí. Imagina, eu fiz isso durante 30, 40, 50 anos, como é que agora você vem e vai querer mudar? Então eu sinto aí, tem conflito de poder e tem conflito de consciência também, de conceitos. Dentro do assunto, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, mas sabemos que nosso tempo é limitado. Você tem alguma mensagem, algum recado que você gostaria de deixar para a turma, quando a gente fala assim, profissionalização da empresa, processo sucessório? Se o Alex tivesse que falar para os seus clientes, aí, o que você recomenda para eles? Olha, eu falando já para os meus clientes e para o mercado, que quando a gente faz um planejamento de marketing, de comunicação, eu falo isso sempre, não adianta simplesmente o planejamento de comunicação ou a propaganda, que é mais fácil de falar, se eu não tivesse comprometimento dentro da empresa. Por quê? Porque o produto tem que chegar aos consumidores daquela maneira que a gente fala na comunicação. E muitas vezes a gente vê a comunicação falando aquilo que é tudo bonito, mas dentro da empresa não segue. E isso dá um conflito que você tem que ficar arrumando na propaganda problemas que você deveria resolver no marketing. Então as pessoas não entendem o que é marketing, o que é propaganda. O marketing basicamente é a estrutura da empresa, a propaganda é aquilo que diz, é a voz da empresa. Então eu sempre peço, organiza a empresa para a gente poder falar a verdade, senão é fácil eu falar mentira. É isso. Muito bom, Alex, obrigado mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós temos a nossa continuidade do nosso quadro Inteligência Espiritual. E nós vamos insistir com um tema que nós já discutimos bastante, mas nós vamos extrapolar ele para o dia a dia das empresas. Né? Eu costumo dizer que dentro das organizações nós precisamos nos ater a uma coisa chamada o poder. E ele é um ponto de posse, e é algo de conflito, é algo de dificuldade entre as pessoas. Então,
Nós vamos debater um pouquinho aqui. Mais uma vez, Padre Amaury, seja bem-vindo. Obrigado aí pela sua presença, como Muito sempre. obrigado pelo convite. Então, tá bom. Muito bom. Ô Padre, nós já, assim, só para contextualizar um pouquinho a nossa conversa, né? Eu tenho vivido muito a questão da sucessão familiar. E trabalho com meus clientes o tempo inteiro nisso. Mas eu tenho que dizer para o senhor que uma das coisas que mais tem dificultado o processo sucessório é o poder. E esse poder, ele tem, claro, uma série de coisas de vaidade, de status, enfim, até dinheiro também, é claro, né? Mas tem um ponto que eu queria aqui bater um pouquinho uma bola com o senhor sobre a questão do tamanho do apego que as pessoas têm. Então, eu sempre digo assim, cara, como que a gente pode construir uma ponte para ajudar a quem está nos assistindo? Não só as pessoas que estão num processo sucessório, né? Pai, filho, irmão com irmão. Eu tenho vários clientes e eu vejo, assim, a dificuldade entre irmãos, mas eu também vejo a dificuldade do sucedido, do sucessor e também do executivo que está dentro da empresa. Então, isso se mistura um pouco. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, mais uma vez aí, como que a gente ajuda esse pessoal a se desapegar. O assunto nosso hoje é trazer de volta, e a nossa tarefa aqui é construir uma ponte para esse desapego ser menos sofrido, mas que ele tenha a prática de acontecer. Sinceramente, uma das coisas mais difíceis que a gente tem é se desapegar daquilo que a gente tem e que muitas vezes é o sentido que você conquistou. E a pessoa talvez não confunde com o que é poder tóxico de autoridade mesmo, de autoridade, de necessidade daquilo que você precisa ter para coordenar, que é a responsabilidade. Mas quando você vai nessa linha de raciocínio, padre, e para mim o senhor tem razão. Quando a gente dá um rótulo, né, você traz ali uma certa confusão, mas isso faz parte do organograma da empresa. Mas como que a gente pode orientar? O senhor deve ter algum fundamento para falar com os ouvintes, para ele refletir, porque tudo está com a gente. Né? Vou dar 2 exemplos bíblicos. No Antigo Testamento, o primeiro rei de Israel foi Saul. Quando o povo hebreu, o povo judeu saiu lá do Egito e conquistou a Terra Prometida, e lembrando que a Terra Prometida, quando chegou lá, tinha gente, e tinha povos morando, houve conflitos, houve guerras, infelizmente, houve morte de gente. Não foi assim, chegou lá, estava tudo pronto, esperando que alguém habitasse. Houveram pessoas que, felizmente, foram expulsas. Então, houve conflitos, houve lutas, e isso não foi uma conquista fácil. E depois que conseguiram se estabelecer, eles acabaram vivendo entre 12 tribos, organizando-se de uma maneira tribal mais simples. Só que chegou um momento em que eles entenderam que a gente precisava se organizar e ter uma cabeça, alguém que os coordenasse todos eles, e clamaram e pediram que houvesse um rei. Samuel, que era o juiz na época, ele questionou, e Deus, na verdade, através de Samuel fez isso, mas sabe que quando tiver um rei, alguém que ele vai mandar em vocês, talvez o poder suba a cabeça dele e ele possa tomar atitudes que não são condizentes. Aconteceu com Saul. Quando ele estava rei, houve também conflitos. Sempre houveram conflitos no Antigo Testamento e também no Novo. Hoje, infelizmente, em Israel também tem conflitos. Não mudou muito a história. E dentre a época de Saul se destacou uma das pessoas que era Davi, que foi o rei mais conhecido. Quando ele derrotou o principal soldado dos filisteus, que era Golias, o povo, o exército começou a admirar Davi. E isso começou a despertar uma inveja e um ciúme em Saul. Que, não, Davi é mais importante que Saul, por que estão elogiando Davi? E Saul esqueceu que quem venceu a batalha foi Davi. Se tivesse perdido a batalha, Saul não seria rei, teria perdido, teria sido preso ou morto de qualquer maneira. Mas o que aconteceu? Toda a vitória foi esquecida, e ele simplesmente começou a ficar com inveja, com ciúme, com raiva de Davi,
porque Davi começou a ser elogiado pelas pessoas. E várias vezes Saul tentou tramar para que Davi fosse morto. Olha só. Inclusive, chega uma hora que Davi teve que foi perseguido, teve que fugir, se esconder, para que ele não fosse morto. Uma das pessoas que ajudou Davi a se afastar e a proteger Davi foi o próprio filho de Saul, Jonatas. Então a gente vê em primeiro lugar, que eu queria crer que o poder acaba te cegando, acaba te fazendo as pessoas mais próximas, que sempre te admiravam, talvez não mais se admirarem. Entendi. Porque acaba te isolando mesmo. O padre, quando o senhor coloca isso, nos remete, nós podemos dizer que isso é histórico, isso é cultural, usar o poder de maneira errada. Sempre. O poder, quando a pessoa se apega ao poder, ela vai errar. Eu sei por lhe colocar numa situação de pergunta, mas o senhor responder à vontade. Isso se aplica nas empresas, no exército e na própria igreja também tem isso? Muito. Se aplica. Com toda certeza. A pessoa, muitas vezes, ela se apega ao cargo, se apega à função, como se fosse o dono da função. Aí que entra a coisa, né? O senhor colocou um assunto que é muito bacana a gente discutir, porque a gente fala isso muito nas empresas, sobre a questão do poder de referência. Sim. O poder de perícia, o poder de conhecimento, né? E eu entendo que esse é o melhor caminho, porque quem tem competência resolve. Então, nós poderíamos fazer aí uma analogia com Davi, porque ele começou a se tornar uma referência. E aí, na hora que ele venceu na batalha, o pessoal começou a olhar para opa, pera um pouco, esse simpático cidadão aqui, ele fez uma coisa boa para mim, né? Ou seja, ele passou a ter uma coisa. É um caminho para a gente se desapegar, a gente apresentar mais resultados, se tornar referência, seria talvez uma coisa natural? Poderíamos pensar assim? Sim. Veja assim, teve um momento em que Saul estava dormindo, todo o exército dele dormindo, e Davi e Jonatas entraram lá, e Davi ficou frente a frente com Saul, com a lança, podendo matar ele. E Jonatas fala, aproveita, Davi, pode matar ele, tira, vamos eliminar logo, vamos terminar logo com o assunto. E Davi, não, eu não posso tocar a mão no ungido do Senhor, porque ele é o rei. Eu não posso tirar o cargo disso. Tudo bem, ele envergonhou Saul, ele foi lá, tirou uma parte da capa do Saul e ficou lá longe e mostrou, olha, eu podia ter te matado, mas eu não fiz, porque você é o rei. Isso pode ser uma situação de vergonha para Saul, mas também eu entendo que foi uma situação de desapego. Olha, eu não quero ocupar seu cargo da maneira errada, eu não vim aqui para tomar o seu lugar, eu vim aqui para cumprir a função que me foi dada. Bacana, gente, olha, vocês observam que isso é uma coisa engraçada, né? Mas, isso acontece no nosso dia a dia, né? Então, assim, o que o padre traz aqui, essa discussão que eu gosto é o seguinte, olha, se você tiver conhecimento, referência, você sabe fazer, este é um caminho para você desapegar. Porque, como ele falou, Davi poderia ter matado. Sim. Ele não fez. Por que ele não fez? Ele falou, não preciso disso. Olha só, raciocina comigo. Ele já estava como referência. Então, para que tomar o poder do outro com agressividade? Então, quer dizer que o conhecimento, e aí, padre, eu volto a insistir, sim, o poder de referência, o poder de conhecimento, sim, ele é uma forma natural de você sim ser respeitado. Faz sentido? Faz completamente, faz isso mesmo. A pessoa que quer conquistar o poder pelo poder, ela não conquista. E a referência que é mais importante. Para mim, as pessoas sendo reconhecidas pelo que você faz. Bacana. Nós vamos continuar aqui, fazer mais uma pílula sobre isto, porque o assunto ele é longo, mas é preciso que a gente dê alguns stops aqui para não ficar muito cansativo. Ok? Até já.